Hoje nós vamos falar sobre algo que diz muito do homem que você é, que é a sua história como pai. Uma das coisas que mais me chamou a atenção quando nós nos conhecemos foi a forma como você cuidava do Vitor. Você tinha ficado viúvo e não dividiu a responsabilidade dele com ninguém. Você assumiu tudo, lógico que você criou uma rede de apoio, você tinha babá, motorista, mas você sempre fez questão de dizer: do meu filho cuido eu, e eu quero que você divida conosco essa história linda que é a sua trajetória como pai. É interessante que quando fiquei viúvo, muita gente sugeriu que eu entregasse o Vitor aos cuidados de minha mãe. Eu disse, não, minha mãe já cuidou dos filhos dela. Do meu filho cuido eu, é uma obrigação minha. Então, realmente eu montei uma equipe para me ajudar. Tinha babá, tinha empregada doméstica, tinha motorista. Mas eu era a pessoa principal, era quem estava do lado dele sempre. E o Vitor não foi uma criança de dar trabalho, era um menino bom, tranquilo, como ainda hoje é uma pessoa tranquila. Então não foi difícil. É árdua a missão, porque você tem que fazer o papel de pai e mãe. E pai, por melhor que seja, não desempenha o papel de mãe. Ele desempenha o papel de pai. Ele tem um apoio daquilo que a mãe faria, mas não é a mesma coisa. É verdade. E vê-lo como pai fez surgir em mim um sentimento de que esse homem é diferente, esse homem é especial. E foi ali que aflorou muito mais a vontade de construir família com você, porque vendo você com o Vitor, eu tinha certeza de que você seria um bom marido e um futuro pai para os filhos que nós viéssemos a ter, e assim foi. E agora eu quero que você fale da diferença que existe da paternidade do Vitor e para os nossos filhos. Primeiro porque o Raulino conheci o Raulino com essa história, de que ele tinha um sonho de ser pai de menina. Eu senti até a pressão quando eu fiquei grávida, porque ele queria muito que fosse uma menina. E eu quero que você fale sobre ser pai de menina depois de bastante tempo e já mais maduro. E depois do Benjamin, eu quero que você fale dessa paternidade mais leve que foi das crianças, sem contar, lógico, o período, porque você estava menos produtivo até, porque eu acho que quando você ficou viúvo, você estava naquele ritmo frenético, né? Tinha LFG, que estava bombando, tinha o Ministério Público, e tinha as outras coisas que você fazia também, professor, política, tantas coisas que você estava envolvido. E essa paternidade das crianças, como é que foi? Conta aí. Bom, eu já tinha um filho, que era o Vitor, que é o Vitor, e tinha uma vontade de ter uma filha. E até pressionei muito para isso, de fato. Foi uma pressão muito grande. E aí veio a Bárbara, uma segunda bênção, uma menina maravilhosa, linda, totalmente o contrário do Vitor. O Vitor era caladinho, tranquilo. A Bárbara, como a gente apelidava, gasguita. Tudo era gritando, muito alegre. Desde pequenininha, já engatinhando, ela gritava o tempo todo. E fazia festa com tudo, como ainda hoje faz. Então, ser pai de menina é diferente. É muito diferente, porque a gente não sabe, às vezes, como suprir determinadas dificuldades, como lidar com determinadas situações. Mas aí eu tive a bênção de ter uma mãe. Ela já para cuidar da filha. Então já foi uma dificuldade a menos. Já não tive a dificuldade que tive com o Vitor. E para completar, veio o Benjamin. O Benjamin é uma terceira bênção imensa. Também um menino muito dado. A Bárbara tem uma personalidade parecida com a minha. Ela é fechada, é mais retraída, não é de muitos amigos, de muitos contatos. O Benjamin é o contrário. Onde ele chega do porteiro do colégio, do porteiro do prédio, ele conhece todo mundo, fala com todo mundo, pergunta tudo. É um conversador, é muito, muito interessante, muito comunicativo. Mas isso não tira as qualidades que os outros dois têm. Então cada um tem suas qualidades. O Benjamin é muito comunicativo, muito tranquilo. Os três são tranquilos, são filhos que não me dão trabalho, só me dão alegria. Um orgulho muito grande de ser pai de cada um deles, porque são pessoas obedientes, inteligentíssimos, os três. Não dá para saber qual dos três é mais inteligente, porque eles todos são muito inteligentes. Então Deus me abençoou muito além daquilo que eu pedi e imaginei. As bênçãos são muito grandes com esses três filhos maravilhosos que tenho. Eu quero que você fale sobre a história do Avohai, porque eu, como fã de Zé Ramalho, eu não entendia essa palavra, eu vim entender com você. Conta aí a história do Avohai. A minha geração hoje, praticamente todos os que são casados já são avós. E os meus amigos cobram isso, os meus colegas, a minha geração cobra. Você não tem nenhum neto? Eu disse, não, eu sou avô Rai. E o que é avô Rai? É o que o próprio Zé Ramalho
explica, é avô e pai ao mesmo tempo. Então eu tenho o Benjamin, que é um filho e um neto. Então avô Rai nesse Não sentido. é não, só é na palavra, porque com ele aqui não tem moleza, não Não, tem mas história de, quando, vou ser mais brando, não é assim não. Com ele, ó, quando, quando se tem um filho já numa idade mais avançada, o coração está mais amolecido. Então a gente fica mais permissivo, vamos dizer assim. Então com o Vitor eu fui muito rígido. Chegava com o Vitor, pegava pesado. Com o Benjamin já não pego tão pesado. Às vezes pego, mas não é a mesma rigidez. A gente vai ficando mais avô. A curtição é mais de avô do que de pai, quando você tem uma idade já mais avançada. Então eu explico para os amigos, para os colegas que me cobram: olha, eu tenho 3 netos, eu tenho uma neta linda. E você não tem nenhum neto? Eu tenho um neto que é neto e filho. Então eu sou avô Rai, avô e pai. é isso aí. E agora eu quero que você deixe uma mensagem para os pais, para aqueles que ainda não são, para aqueles que têm vontade de ser e também para os filhos nesse Dia dos Pais. Você que tem uma história tão linda, você que viveu, né, teve um bom pai, foi pai sozinho, a gente vê tanto, né, mulheres sozinhas, mas você ficou sozinho com ele e foi um excelente pai, assim como você é hoje para os nossos filhos. Eu quero que você fale, que você deixe uma mensagem, o que que muda na vida do homem quando ele escolhe ser pai, porque uma coisa é ser pai, outra coisa é escolher, e você faz isso com muita maestria. Bom, eu tive a bênção de ter um pai maravilhoso. Eu tive um pai presente, ainda hoje, meu pai já faleceu, mas a presença dele, não física, a presença dele enquanto exemplo é muito forte. Para mim, para o meu irmão. Meu irmão é um excelente pai também, e como é meu pai. E para aqueles que não têm filho, não desista. Às vezes tem um problema, às vezes não é o momento. Tenha fé em Deus. Peça a Deus que, se for para você ser abençoado com um filho, você vai ser. Se você não tiver um filho, talvez por vontade de Deus ele esteja evitando que alguma coisa não satisfatória aconteça no futuro. Então a gente conhece algumas pessoas que insistiram em ter filhos e tudo, conseguiram, hoje são bons pais. Conheço vários pais que tiveram filho por fertilidade, é filho da mesma forma. Fertilização. Perdão, fertilização, é verdade. É, e os filhos estão aí crescendo com pessoas maravilhosas, porque os pais quiseram muito, hoje dão exemplo, são bons pais. Então, se você tem vontade de ter um filho e ainda não conseguiu, entregue na mão de Deus. A vontade dele deve prevalecer sempre. E se você é filho e pensa no futuro ter pai, procure um exemplo no seu pai, Ser numa pai, né? pessoa, um exemplo de ser pai. Procure um exemplo no seu pai ou no avô, ou em alguém que inspire como ser um pai presente, como ser um bom pai. É isso. Então, na pessoa do meu marido, eu desejo a todos os pais um feliz Dia dos Pais. Você que tem pai, que teve um pai presente, fica perto, dá amor, dá carinho. Você não tem mais, mas eu tenho. Já quero aqui também deixar um beijo pro seu Cortez, que foi um pai incrível, maravilhoso. Graças a Deus eu tive esse privilégio de ter um grande pai. Os meus, e graças a Deus os meus filhos também têm você como um grande pai. Um beijo, até a próxima, né? Muito obrigado, um forte abraço, feliz Dia dos Pais para todos.